Fórmula de Bhaskara. Então, aqui a gente tem uma equação do segundo grau e a gente vai resolver essa equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente precisa primeiro identificar os coeficientes. Então, quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é sempre que multiplica o x², nesse caso aqui é o 2. Então, A é igual a 2. O B é que multiplica o x, nesse caso é o 9. E o C é o termo independente, que nesse caso é o 10. Então, identificamos os coeficientes. Então, vamos para a fórmula. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, para aplicar a fórmula de Bhaskara, a gente precisa calcular o delta. E quem é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4a vezes c. Então, delta é igual. Quem é b? B é 9. Então, 9 ao quadrado menos 4 vezes a, que é o 2, e vezes o c, que é o 10. Então, delta é igual a 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. Então, delta é igual a 81 menos 80. Delta é igual a 1, certo? Depois que a gente encontrar o delta, vamos resolver aqui o valor de x. Então, x é igual a menos b. Então, você coloca o menos, que é esse menos aqui da fórmula. E quem é o b? O b é 9. Então, menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente já encontrou que é 1, sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 2. Então, x é igual a menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Mais ou menos 1 sobre 2 vezes 2, 4. Bom, aqui, como a gente tem, ó, dois sinais, um de mais e um de menos, a gente vai dividir isso aqui em x1 e em x2. O x1 é menos 9 mais 1 sobre 4. E o x2 é menos 9 menos 1 sobre 4. E quanto é menos 9 mais 1? Menos 8. Menos 8 sobre 4, isso daqui dá menos 4. E quanto é menos 9 menos 1? Menos 10. Menos 10 sobre 4. Que a gente pode estar simplificando e fica menos 5 sobre 2. Então, ó, identificamos que o x1 vale menos 4 e o x2 menos 5 sobre 2. Então, a solução dessa equação no segundo grau é menos 5 sobre 2 e menos 4. Ok? Vamos resolver essa equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Para calcular essa equação pela fórmula de Bhaskara, o primeiro passo é identificar os coeficientes. Então, você vai identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A, por definição, é sempre quem multiplica o x². Você não está vendo, mas aqui, ó, tem um 1 multiplicando o x². Então, quem é A? A é menos 1. O B é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui é o 3. E o C é o termo independente, que nesse caso é o 4. Então, depois que a gente identifica os coeficientes, nós vamos calcular o delta. Quem é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual. Quem é b? B já identificamos que é 3. Então, ó, 3 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é a? A é menos 1. Vezes c. Quem é c? 4. Então, delta é igual. 3 ao quadrado dá 9. Bom, menos, aqui a gente tem uma multiplicação, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Só que aqui tem esse sinal de menos, né? Então, dá menos 16. Então, ó, esse menos é esse daqui. E você vai ter um menos 16 resultante aqui, ó, dessa multiplicação, certo? Então, delta é igual a 9, menos com menos dá mais. 9 mais 16. Delta é igual a 25. Depois que a gente determina o delta, vamos calcular quanto equivale x. Então, qual é a fórmula do x? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x é igual a menos, quem é o b? 3. Então, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto deu delta? 25. Sobre 2 vezes a, que no caso aqui é menos 1. Então, 2 vezes menos 1. X é igual a menos 3,
mais ou menos, qual a raiz quadrada de 25? 5. Sobre 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2. Mais vezes menos dá menos, então dá menos 2. Repare que aqui a gente tem, ó, o mais e tem o menos. Então, por isso, a gente vai dividir isso daqui, ó, em x1 e em x2, certo? O x1 é menos 3 mais o 5 dividido por menos 2, que eu considerei o sinal de mais para calcular o x1. Então, menos 3 mais 5 dá mais 2. Mais 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, o meu x1 é menos 1. E quem é x2? x2, para calcular x2, eu vou considerar esse sinal de menos. Então, eu vou fazer menos 3, menos 5, sobre menos 2. Menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá mais 2. Então, x2 mais 4, desculpa. Ó, menos 8 dividido por menos 2. 8 dividido por 2 dá 4. E menos com menos dá mais. Então, esse aqui dá mais 4. Então, a solução dessa equação aqui é x1 igual a menos 1 e x2 igual a 4. E aí, resolvemos uma equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara, certo? Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu com essa questão, se inscreve no canal para você continuar recebendo mais vídeos como esse e também porque você fortalece o canal. Vamos resolver essa equação do segundo grau através da fórmula de Bhaskara, certo? E para a gente resolver, a gente vai seguir 3 passos. O primeiro passo é identificar os coeficientes. Então, vamos lá. Quem é A, quem é B e quem é C? A vai ser sempre quem está multiplicando x². Você não está vendo, mas aqui tem o número 1, ó, multiplicando x². Então, A é igual a 1. O B é quem multiplica x. Nesse caso aqui, a gente não tem o x. Então, B é igual a 0. E o C é o termo independente, que nesse caso aqui é o menos 4. Então, o primeiro passo foi esse, identificar os coeficientes. Agora, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é calcular o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual. B, o nosso b aqui é zero. Então, 0 ao quadrado dá o próprio zero, nem precisa escrever. Então, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos 4. Então, delta é igual. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4, 16. E menos vezes menos dá mais. Então, delta é igual a mais 16. O terceiro passo é determinar o valor de x. E x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, ó, vamos substituir aqui em cima. X é igual a menos, quem é b? 0. Então, menos 0, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu 16, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x é igual a menos 0 dá 0, né? Não precisa colocar. Mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, 2. Repare que aqui nós temos dois sinais, um de mais e um de menos. Com isso, eu vou ter que dividir aqui, ó. Eu vou ter que calcular o x1, que eu vou calcular com o sinal de mais. Então, mais 4 dividido por 2, que dá x1 igual a 2, certo? E vou calcular o x2. Só que o x2 agora eu considero o sinal de menos. Então, ó, menos 4 dividido por 2, x2 é igual a menos 2. Então, encontramos o valor de x1 e de x2 através da fórmula de Bhaskara. Então, a solução dessa equação aqui do segundo grau é x1 igual a menos 2 e x2 igual a 2, certo? Se você gostou dessa questão, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.